partir de agora, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Olá, amigos. No ar, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. O seu programa de todos os sábados a partir das 13h30. Aqui, pela TV Unisantos. Canal 40 UHF 12 da NET. Afiliada da TV Brasil. O nosso programa vai ao ar sempre gravado aqui nas maravilhosas instalações do Golf Clube de São Vicente. E comigo sempre nas entrevistas, Adriana Colucci. Olá, doutor Hélio, ao nosso entrevistado, aos nossos amigos que nos seguem todo final de semana. Um forte abraço e vamos começar aqui com um assunto de saúde, que é o que interessa à população, não só brasileira, mas mundialmente falando. Repetimos que o nosso programa vai ao ar também nas madrugadas de terça para quarta e quinta para sexta. Muito bem, já perceberam os nossos telespectadores que o nosso programa está sendo gravado internamente, né? Ao invés de, como sempre fazemos, ali no gramado, nas diversas instalações aqui do Golf Clube. Mas isso por quê? Porque está chovendo, graças a Deus. Então a chuva sempre é bem-vinda nesses momentos de escassez de água. Muito bem. Como a Adriana já referiu, hoje o nosso assunto vai ser saúde. E para trazer assuntos importantes dessa área, tão requisitada pelo público, estamos trazendo nada mais, nada menos do que o presidente do Sindicato dos Médicos da nossa região. Sindimed. O Sindimed. Trata-se do doutor Álvaro Norberto Valentim da Silva, médico abalizado da nossa região, não é? Clínico geral de mãos cheias, não é? Faz também medicina do trabalho, então é um médico que tem se dedicado extremamente à sua atividade profissional e por força da preferência de toda a classe médica, ele foi guindado à posição de presidente do Sindicato dos Médicos. E nesta qualidade que eu o convido para saudar o nosso público telespectador, câmeras e microfones para as suas saudações. Álvaro. Boa tarde, nossos telespectadores, boa tarde, Adriana, boa tarde, meu caro colega, companheiro Hélio. Com muito prazer que estamos aqui, trabalhando com vocês, dando essa oportunidade de a gente emitir algumas opiniões e trazer à população em geral algumas informações a respeito da saúde regional, da saúde estadual e, quiçá, da saúde no Brasil. Eu fico à sua disposição e a da Adriana para que a gente possa desenvolver um trabalho muito profícuo aqui nesta tarde. Somos testemunhas do grande trabalho que o Sindicato dos Médicos vem realizando, né, em várias décadas desde a sua fundação, e tivemos a honra de participar durante algum tempo na diretoria dessa associação que ilustra a classe médica, né, dá representação efetiva às grandes reivindicações da classe e, de uma certa forma, ao fazê-lo, também traz colaborações para a população. Evidentemente na defesa dos interesses médicos, mas sempre procurando ver no fundo, na ponta, o interesse coletivo da aplicação de uma saúde de qualidade. Digna. Digna, exatamente, que como merece toda a nossa população. Mas, doutor Álvaro, o Sindicato dos Médicos, ele tem uma representação sobre a classe em várias cidades da nossa região e, para desenvolver o seu trabalho, evidentemente tem uma relação direta com as outras entidades médicas, até no plano nacional. Nós gostaríamos que o senhor enfatizasse essa relação e que ela tem trazido de positivo para os trabalhos que a sua diretoria vem desenvolvendo no Sindicato dos Médicos. Pois não. Hélio, posso chamá-lo Hélio, né? Por favor. Telespectadores, o que a gente gostaria de passar de informação, eu acho que é importante essa colocação do colega, é o seguinte: na realidade nós temos 3 entidades que representam os médicos e que balizam a atividade médica na região estadual, municipal e federal, que nos representam. A entidade sindical, a entidade associativa, então falo do Sindicato dos Médicos de Santos e região, falo da Associação Paulista de Medicina Regional Santos, que representa os municípios também da região, e o Conselho Regional de Medicina.
Passando para nível federal, primeiro para estadual, nós temos a Federação dos Médicos do Estado de São Paulo, que congrega todos os sindicatos dos médicos deste estado. Nós temos o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, como eu falei, e que representa, tem uma delegacia em Santos e em várias outras regiões, são regiões físicas do estado que são representadas. E depois nós temos, além do Conselho Regional, nós temos o Conselho Federal de Medicina. E nós temos a Associação Médica Brasileira e a entidade que reúne todos os sindicatos a nível nacional é a Federação Nacional dos Médicos, que hoje em dia conta com 53 sindicatos afiliados à federação. A federação, por sua vez, está ligada à Confederação Nacional dos Trabalhadores Profissionais Liberais. E nós temos toda essa hierarquia e nós desenvolvemos trabalhos em todos estes níveis. Eu estou falando pelo sindicato, mas existe o colega que trabalha pelo conselho, existe a colega que fala pela associação, e todos nós unidos trabalhamos para que a atividade médica seja sempre bem balizada e que traga benefícios para quem nós temos que atender. A realidade nossa do sindicato aqui da região, eu vou falar um pouquinho mais, se vocês me permitem, a respeito da nossa realidade, vem sendo nos últimos tempos de enfrentar situações para que a nossa categoria, a categoria médica, tenha melhores condições de trabalho. Nós vivemos uma fase difícil, passamos por uma fase difícil nesses últimos anos, eu não estou falando só deste ano, nem do ano passado, eu venho falando isso. Nós temos falado a respeito dos últimos 10, 15 anos, da dificuldade que os médicos têm enfrentado nesse tempo todo. Por quê? A gente vai explicar aqui. Por quê? Porque o sindicato representa o trabalhador médico na sua relação com os vários patrões. Não é porque antigamente o profissional médico era um profissional liberal e isso mudou e hoje em dia nós temos alguns patrões que são os governos municipais, o governo estadual, a própria iniciativa privada, e é nessa relação que o sindicato trabalha hoje em dia, relação do médico com estes patrões. Nós temos dificuldades que vêm sendo agravadas nos últimos tempos, espero que a gente chegue mais à frente no programa para falar a esse respeito, e que a relação do sindicato tem sido tentar driblar essas dificuldades e fazer com que o colega tenha melhores condições de trabalho e ele, entendendo melhores condições de trabalho, consiga passar essas melhores condições de atendimento à população de forma geral. O sindicato representa aqui na Baixada Santista 5 municípios dos 9 da região metropolitana, certo? Representa uma região muito importante, nós temos cerca de 3.000 a 3.500 médicos atuando nesses 5 municípios. Esses médicos, a sua grande maioria, atendem a prefeituras e a planos de saúde, certo? E a gente tem essa interface com todas essas atividades médicas de uma forma geral, né? Historicamente, Álvaro, a remuneração médica sempre foi um grande problema. No que tange à saúde suplementar, ou seja, os convênios médicos, etc., qualquer reajuste que ocorra nesta área, evidentemente, vai ter um impacto sobre o preço no custo dos convênios, né? Portanto, acaba por influir no orçamento das pessoas que contratam esse serviço. Desde 2003, a classe médica vem lutando por uma melhor condição com relação aos preços de honorários médicos, né, nas tabelas que desde essa época vem se discutindo intensamente. O senhor falou em plano de saúde, doutor? São 45 milhões de usuários de plano de saúde. Exatamente, 45 e 50 milhões de pessoas são atendidas por plano de saúde no Brasil atualmente. Isso aí é 1/4 da população brasileira, o que representa muito, mas o valor econômico disso é um absurdo, gente. Muito bem, e nessa luta por melhores condições de remuneração, gostaria que você enfatizasse ao nosso público as lutas que ocorreram pelo estabelecimento de uma tabela mais harmônica, mais adequada às necessidades dos médicos e dos convênios. Perfeito. Hélio e telespectadores,
como foi dito aqui, desde 2002 a gente tenta implantar, o nome é comprido, mas a gente vai traduzir por tabela para o telespectador poder entender. O nome é Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos. Este nome comprido quer dizer que os valores estabelecidos nessa classificação para cada procedimento, para cada atividade médica. Então a consulta tem um valor, o fato de você fazer uma consulta oftalmológica tem outro valor, o fato de você fazer um parto está nessa tabela, nessa classificação, o fato de você fazer uma cirurgia, uma apendicectomia na retirada do apêndice, ou de você fazer a colocação de uma lente por causa da catarata, tem outro valor. Nós tentamos estabelecer essa classificação, essa tabela, desde essa data. O que acontece é que, em determinados momentos, desde 2002 até agora, nós fomos barrados. O poder público tem dito que nós não podemos estabelecer esses valores, porque nós estaríamos fazendo uma espécie de dumping, nós estaremos fazendo uma padronização. Isso não pode ser feito. Mas nós perguntamos sempre para as autoridades, porque, por exemplo, os advogados têm uma tabela para poder exercer a sua atividade. Os engenheiros têm uma tabela para poder exercer a sua atividade. Por que nós não podemos? Por que o médico, de forma geral, não pode estabelecer esses valores? Uma outra pergunta que se faz necessária, que não é respondida, é assim: por que nós não podemos valorizar isso de acordo com o que realmente acontece na nossa vida? O que eu quero dizer com isso? Acontece o seguinte: desde 2002 até agora, isto não é dito por mim, isso é feito pelo DIEESE, um estudo que foi feito, que nós temos uma defasagem do valor em que os planos de saúde nos pagam e o que deveria ser pago em torno de 236% abaixo do valor. Se a gente for tomar, é um absurdo isso, né? Você ter uma atividade que é fundamental para você se estabelecer no dia a dia do seu trabalho, da sua vida, da sua família, em que o profissional que vai te atender tem uma defasagem tão grande no seu honorário, certo? Então, só para exemplificar, por exemplo, nós temos hoje em dia um parto sendo pago na faixa de R$200 para a realização de um parto, quando na realidade isso deveria estar na faixa dos R$800 a R$1.000 para o profissional que realiza um parto. Quer dizer, um profissional que vai dar atendimento a duas vidas, a da mãe e a do concepto, do feto, receber por um serviço R$200. Isso é um absurdo. A classificação que a gente fala, a tabela, a gente tenta estabelecer valores atualizados, mas isso não vem ocorrendo. A nossa relação com os planos de saúde tem sido muito difíceis nesses últimos anos. O que a gente gostaria, o que provavelmente deva acontecer, mas isso daí a gente não sabe exatamente quando vai acontecer, é que se estabeleça um patamar de valores para cada procedimento médico que possa nos atender, que possa nos auxiliar e possa nos dar melhores condições de trabalho. A população em geral, quando ela adquire um plano de saúde, ela não sabe dos valores que vai ser repassado para o médico. Você compra um plano de saúde, por exemplo, que você vai pagar lá, R$250 por mês para aquele plano de saúde, para você ser atendido, mas o plano de saúde, desta fraçãozinha que você vai paga R$1, R$2 que ela tira do seu, do João, da Joana, do Joaquim, para montar o bolo que vai repassar para o médico. Quando na realidade a gente gostaria que esses planos de saúde estabelecessem valores adequados e não trouxesse para a população coisas como acontece hoje, que ela oferece um determinado serviço, chega para a pessoa na sua comunidade e fala: olha, eu estou trazendo um plano de saúde, você vai ter direito a médico, a hospital, a atendimento personalizado na sua residência, atendimento domiciliar, quando na realidade, quando você vai precisar disso, ela não te traz. Quantidade e não qualidade. Exatamente. Então eles ganham muito, têm ganho muito nesses últimos anos. E o repasse não é feito adequado. Pouco para aquele profissional que vai atendimento. Na realidade, o que tem acontecido nesses últimos anos é que a nossa Constituição de 88 diz que é um direito do cidadão e um dever do Estado a saúde. Mas o Estado não consegue prover isto. Então ela tem terceirizado isso através dos planos de saúde. Nós temos hoje em dia no Brasil cerca de 1.000 planos de saúde. Todos eles atuando e com licença do governo federal para estabelecer uma relação
entre consumidor e plano de saúde. E esses planos de saúde têm sido intermediários do trabalho médico, coisa que não acontecia antigamente, certo? E esses planos de saúde têm trazido benefício, alguns têm trazido benefício para a população, mas na sua grande maioria a gente tem visto que tem trazido vários entraves e dificuldades no atendimento da população que adquire esse plano de saúde. Certo? E o Sindmed, em relação à melhoria na qualidade, qual é o trabalho que vem sendo executado? Neste caso, a pergunta da Adriana é bastante pertinente, mas nós vamos tecer comentários a esse respeito no próximo bloco, já que vamos para um intervalo. Meus amigos, o assunto dengue tem sido manchete por anos e anos. Todas as temporadas das chuvas trazem como um aspecto negativo o aumento do número de casos da doença. É evidente que o grande culpado, o grande vilão da história ainda é a população, porque não se cuida, não elimina os focos que exaustivamente as secretarias de saúde explicam que devam ser eliminados, né? São caixas d'água abertas, são pneus velhos cheios de água, são vasos, enfim, todo aquele arsenal de possibilidades para que ocorra a disseminação dessa doença. No entanto, gostaríamos aqui de colocar um outro viés do assunto, que é o que o Estado deve fazer, o que o governo federal deve fazer, o que as secretarias de saúde devem fazer. Evidentemente que há uma parcela grande da responsabilidade do poder, que é instituir condições para a pesquisa na obtenção de espécies próprias para o combate ao mosquito. Agora, recentemente, vão ser lançadas em algumas cidades espécies de mosquitos diferenciados para que ajudem no combate a essa doença. Ações como esta também precisam ser incrementadas. Portanto, não é só a população que deva fazer o seu trabalho, mas nós estamos aqui dizendo que cabe também ao poder público iniciativas que ajudem a combater este flagelo que está ceifando tantas vidas e que agora, daqui para frente, nos próximos 2 meses, terá, infelizmente, um aumento de casos por causa das chuvas. Essa responsabilidade cabe ao poder público e nós aqui cobramos. Esta é a nossa opinião. Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta, programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui pela TV Unisantos, canal 40 UHF 12 da NET. O nosso entrevistado é o presidente do Sindicato dos Médicos de Santos e Região, Dr. Álvaro Norberto, que gentilmente nos deu um pouco da sua agenda para estar conosco aqui, sendo entrevistado. A Adriana, no bloco anterior, deixou no ar uma pergunta. Repete, por favor. Estávamos falando sobre qualidade na assistência e sobre os planos de saúde. Queríamos saber qual o papel do sindicato em relação aos planos de saúde, doutor. Pois é, Adriana. O papel do sindicato nesses últimos anos tem sido muito importante com relação à remuneração do médico, né, em relação ao plano de saúde e ao usuário de plano de saúde, ao paciente do plano de saúde. A gente tem atuado de tal forma que a gente tem procurado fazer com que o médico receba uma remuneração condizente com o trabalho dele, sem que isso venha a prejudicar ou sem que isso venha a trazer impacto naquilo que o paciente, o usuário, paga ao seu plano de saúde. Por quê? Na realidade, o sindicato ele visa com que o trabalho médico, como já foi dito aqui, seja valorizado e que o trabalho médico seja
colocado num patamar de que ele possa receber por isso um valor adequado e dar atendimento adequado ao seu paciente, que é isso que se pretende. O plano de saúde, como foi dito aqui também, é um intermediário, ou seja, ele facilita o contato entre o paciente e o médico. Essa é de certa forma, o papel do plano de saúde. Mas nós temos visto que o plano de saúde tem trazido para si um valor de remuneração, ou seja, aquilo que ele arrecada é muito alto e aquilo que ele gasta pretensamente é muito baixo. Quer dizer, ele paga pouco aquilo que ele ao hospital, à clínica, ao médico. Eles dizem que não. Como todo empresário vai dizer que ele ganha pouco, mas na realidade ele ganha muito. Se você for somar, por exemplo, que 50 milhões de pessoas que trabalham e que têm plano de saúde aqui, adquiriram o plano de saúde para serem atendidos, e você for colocar isso numa média geral de torno de R$300 cada pagador, você vai ter uma fortuna em termos de dinheiro arrecadado. E quanto é gasto para se fazer isso? Como é facilitado esse atendimento ao usuário de plano de saúde? Quanto é pago para o médico naquela relação? Como eu disse aqui na parte anterior do nosso programa, você tem, por exemplo, um parto que é R$200. Quer dizer, você arrecadou, seja lá, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões e gastou R$200 com um parto. É muito pouco. O sindicato tem atuado de tal forma que a gente pelo menos reponha a inflação naquilo que o médico tem para receber, certo? Hoje em dia a gente não tem conseguido. Hoje em dia os planos de saúde, para vocês terem uma ideia, têm nos proposto que seja pago só 40% do valor do INPC. Se o INPC hoje gira em torno de 6%, 40% gira em torno de 2%, certo? Isso é muito pouco para aumentar a remuneração. Nenhum trabalhador hoje em dia tem aceitado menos do que 7% no seu aumento salarial. Isso os senhores estão vendo no noticiário do jornal, da televisão, do rádio. Por que nós, médicos, temos que receber só 40% do INPC? O sindicato tem atuado nesta gestão, na gestão de que os planos de saúde têm que remunerar melhor o que o médico faz, o trabalho médico. Nós temos atuado nisso através de várias tentativas, de várias tratativas, trazendo junto com o sindicato a Associação dos Médicos, que traz todas as especialidades médicas, e o Conselho Regional de Medicina, para que a gente não infrinja nenhuma regra ética nesse tratamento. A tentativa é para que o que você paga hoje, você tenha um bom retorno em relação ao seu atendimento. Muito bem, o doutor Certo, um resumo para o telespectador, é que o plano de saúde, Adriana, sob o pretexto da remuneração das suas despesas operacionais, mais o custo da remuneração de dirigentes, pegam a maior parte desse valor e para o médico e para os hospitais vai uma parte menor, o que pode representar um desestímulo ao trabalho. Exatamente. E interfere na qualidade, com certeza. Interfere na qualidade, não é isso? Exatamente. Hélio, telespectadores, existem planos de saúde que gastam com os médicos, de toda a fatia que ele recebe, de tudo que ele recebe, não chega a 20% do valor que ele arrecadou em repasse para todo o grupo de médicos do qual ele é credenciado. Ou seja, o médico credenciado a esses planos de saúde ou associado a esse plano de saúde, e muitas das vezes não chega a receber 20%, todos eles não chegam a receber 20% do total arrecadado. Então são valores que realmente estão muito defasados. É preciso que a população saiba disso, que o médico não é um vilão dessa história. Está desvalorizado. O médico está sofrendo por toda essa situação. O médico, muitas vezes, a pessoa vai, eu tinha aquele médico que me atendia por aquele plano de saúde, agora ele não está atendendo. É que as condições que o plano de saúde dava para ele poder trabalhar não foram satisfatórias durante muitos anos e a partir daí ele se descredenciou, ele saiu da rede referenciada. Porque é impossível você ter um trabalhador que nesses anos todos vem sempre ganhando aumento abaixo da inflação. Então você tem que atender muita gente. Isso daí traz uma sobrecarga muito grande para o médico, para poder ter condições de manter um bom atendimento para os outros. Então, por exemplo, você gasta dinheiro com estudo, porque você não pode parar de estudar, você tem que estudar diuturnamente na profissão médica. Você gasta
porque você tem que manter o seu consultório, você tem que dar condições de manter aquele consultório com a sua secretária, com a sua auxiliar de enfermagem, Os materiais, água, né? luz, telefone, material que é insumos caro, os insumos que a gente chama, que tem encarecido muito o atendimento. Você tem que manter a sua afiliação à sua sociedade de especialidade, você tem que manter o curso que você vai fazer anualmente, porque senão você... Congressos para se explicar. Exatamente. Provavelmente o telespectador não sabe que para um médico manter a sua especialidade, manter o título de especialista numa determinada área, ele tem que participar de vários cursos, ele tem que participar de várias provas, que é para poder pontuar e manter. Para você fazer isso, toda vez que você vai num curso, toda vez que você vai num congresso, você tem que pagar uma determinada taxa, você tem que deixar de atender no seu consultório, certo? Então isso daí onera. E os planos de saúde, de uma forma geral, não tomam isso como base na nossa remuneração. E quem acaba sendo prejudicado é a população como um todo. Bem, um assunto que tem permanentemente sendo discutido é a questão da distribuição demográfica dos médicos no Brasil. Não é isso? Regiões mais distantes que não têm médicos, e nas regiões metropolitanas, nas capitais, o número de médicos extrapola talvez a um número razoável. Pensando nisso, o governo federal estabeleceu recentemente um programa para a contratação, a chegada de médicos estrangeiros, o chamado Mais Médicos, um tema extremamente polêmico, que tem sido motivo até de exacerbadas discussões nos meios governamentais, nas associações de representação, etc. Bem, o caso e com isto, a necessidade da formação de mais médicos. Consequentemente, o governo vem acenando para a liberação de novos cursos de medicina, né? É capa do jornal do Sindimed, jornal do Sindicato dos Médicos de Santos e Região. O tema com relação a esse assunto, cursos de medicina chegam à baixada. Estamos mostrando a capa do jornal onde esse assunto está colocado como destaque. Doutor Álvaro, e aí? O sindicato, como vê essa chegada de mais 2 cursos de medicina para a nossa região? Pois é, Hélio e telespectadores. Na realidade é assim, nós temos nos debatido nos últimos meses, na realidade do último ano para cá, fizemos um levantamento, o Conselho Federal de Medicina, junto com a Federação Nacional dos Médicos e a Associação Médica Brasileira, fez um levantamento em todo o país. O Brasil tem hoje 272 faculdades de medicina, só perde em número de faculdades de medicina para a Índia, que tem mais de 1 bilhão de habitantes, nós temos 202 milhões de habitantes, nós temos cerca de 400 mil médicos formados, já formados, certo? Nós colocamos no mercado cerca de 27 mil médicos por ano, é suficiente para atender a população. Nós temos visto que o programa Mais Médicos, ele veio para tentar cobrir uma lacuna que os governos federais não conseguiam cobrir, mas veio de uma forma, segundo o nosso entendimento, o entendimento dos sindicatos, dos conselhos e das associações, veio de uma forma errada. Da mesma forma, a abertura de novas faculdades aqui na nossa região, e está exposto até pelo nosso reitor da Uniluz e conversando com outros reitores de outras universidades, não há necessidade de você montar novas faculdades de medicina. Porque se você, por exemplo, aumentasse o número de vagas nas já existentes, você conseguiria atingir as mesmas metas. Nós não achamos necessário, por exemplo, que você abra uma faculdade em Cubatão, em Praia Grande, sendo que você tem 2 grandes faculdades de medicina em Santos, que tem cerca de, esse último ano, por exemplo, a faculdade da Uniluz, a Fundação Lusíada, formou 160 alunos médicos. Então a reposição está sendo feita. Nós temos condições de atender a população. O que tem existido é que tem sido mal distribuído, como você disse, o médico por este mundo afora. Nós concentramos o médico na região sul e sudeste do país. Por quê? Porque nós temos mais tecnologia, nós temos mais capilaridade. O que é isso? Nós temos uma rede de atendimento melhor formada nessas regiões, a região sul e sudeste. Você tem condições de estudo melhor, você tem condição de transmitir o paciente de um atendimento primário no posto de saúde para um atendimento secundário, para uma UPA ou até para um hospital de nível
médio e terciário, aqueles de nível mais complicado, você tem essa estrutura toda, primária, secundária e terciária, coisa que você não tem em outras regiões. Eu posso dar um exemplo para o nosso telespectador, por exemplo, que em uma cidade vizinha ao município de Macapá, que é a sede do estado do Amapá, nós temos oferecimento de uma vaga para médico lá por R$20 mil para atender a rede pública. Ora, meu Deus, R$20 mil, qualquer um de nós estaria satisfeito de ir para lá. Vamos ganhar R$20 mil para trabalhar lá, 8 horas diárias, tudo bem. Só que para você chegar, por exemplo, a um posto de saúde desse município, você vai andar de barco 4 horas para chegar no posto. Chegando ao posto de atendimento nessa unidade, você não tem enfermeiro, você tem que levar o seu enfermeiro junto. Chegando lá, você não tem estrutura nenhuma. Supondo que, isso já aconteceu, não estou falando nenhuma mentira, os senhores podem ver, uma índia queira dar à luz lá e tem uma dificuldade nesse parto. Precisa transformar esse parto normal em parto cesárea. Você não tem a estrutura de atendimento naquele posto. Você vai pegar o barquinho novamente e vai andar 4 horas com essa índia em trabalho de parto até Macapá, sede do município, onde você vai ter uma unidade para atender. Gente, isso é impensável. É uma coisa que nós não acreditamos no que acontece. O Sindmed tem algum trabalho a ser desenvolvido em relação a isso? Os sindicatos têm vários trabalhos feitos por vários sindicatos do país, né, desses 53 que a gente falou que compõem a federação. Nós temos vários trabalhos que possam orientar as autoridades municipais, estaduais e federais num trabalho de realização de uma capilaridade, ou seja, montar essa estrutura de forma adequada para atender a população. Então, o Mais Médicos, por exemplo, que foi dito aqui, ele teve, isso saiu ontem, que me permita citar a fonte aqui, o jornal Folha de São Paulo fez um levantamento e disse que o Mais Médicos, nos municípios que foram implantados, teve uma redução de 23% no número de médicos atuando nesses municípios. Quer dizer, o Mais Médicos que veio para resolver um problema, trouxe uma redução no número de médicos para atender a população de forma geral. Então não está resolvendo o problema. Novas faculdades de medicina também não vão resolver o problema. O que nós precisamos fazer é dar condições para que as faculdades que já existem tenham condições de dar um melhor ensino para os seus alunos, que esses alunos que saem da faculdade de medicina tenham condições de trabalhar, porque a gente sabe que se a clínica geral, que é a mãe de todas as especialidades médicas, atuar condignamente, ela resolve de 80% a 90% dos problemas de saúde da população. Os outros 20%, 15%, 10%, vão ser resolvidos a outro nível, ao nível do especialista, do cirurgião, do ginecologista, do pediatra e assim por diante. Então, se você conseguir estruturar a rede básica de atendimento, se você conseguir dar para que essa rede básica tenha uma referência seguinte, ou seja, o nível secundário, e que quando esse problema não for resolvido no nível secundário, você tem um hospital que dê atendimento a essa dificuldade maior, você conseguiria dar vazão a todos os problemas de saúde. O que a gente tem visto é que não existe isso. Você não tem uma unidade básica de saúde que dê completo atendimento. Acaba sempre caindo na mesma situação. Sim. Atenção primária. Pois é, atenção primária. Deveria começar por ali, pela periferia. Você quer ver uma coisa interessante? Todos os planos de saúde falam que são planos de saúde. Não são planos de saúde, Adriano. São planos de tratamento da doença, porque eles não fazem prevenção da doença. Eles não promovem a saúde. Eles vão tratar de você quando você está doente. Eles não vão procurar você na sua casa e falar, olha, Adriana, eu vim aqui na sua casa, você paga o meu plano de saúde, eu vim na sua casa, porque eu quero saber, você está bem? Você tem feito as suas vacinas? Você está com a sua vacinação completa? Seus filhos estão com a sua vacinação completa? Você tem feito os seus preventivos ginecológicos em dia? O seu diabetes está tratado? O seu diabetes está tratado? O seu marido fez exame da próstata, ele está com 50 anos, ele foi fazer o primeiro exame da próstata. Olha, nós viemos aqui dar para ele um ultrassom de próstata porque ele completou 50 anos. Ele não precisa ir lá consultar o médico lá, porque nós estamos dando. Ele já está agendado aqui para você. Isso a gente não vê no plano de saúde. O plano não é de saúde, gente. O plano é de doença. Ele não faz promoção nem prevenção da saúde. As pessoas não estão preocupadas com a sua saúde, eles estão preocupados com a sua doença. Quanto mais doente você ficar, mais ele vai ganhar. Simplesmente a política do curativo, né? O curativo. E o pior, acaba esses pacientes caindo na rede de atendimento de urgência e emergência, os pronto-socorros. Que não vai resolver o problema. É pior, né, doutor? Vai se tratar apenas o sintoma e não a doença. É verdade. Muito bem, mas esse é um tema extremamente polêmico, né?
Nosso programa Não tem fim. Tem se posicionado, inclusive, a respeito disso. Recentemente, uma grande rede de comunicação da televisão mostrou, num programa de audiência nacional, o descaso com que as unidades básicas de saúde estão no país inteiro. É desumano. No país inteiro. Temos nos posicionado aqui sobre isso, achando que há uma distorção que precisa ser corrigida. Exatamente o que o doutor Álvaro acabou de falar. Mas nós vamos para mais um intervalo e voltaremos com essa entrevista tão importante com o presidente do Sindicato dos Médicos de Santos e região. Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Olá, amigos. Na Saúde em Destaque desta semana, vamos falar sobre uma doença importantíssima nesses dias que estamos vivendo. Trata-se da leptospirose. É um nome complicado, mas explicaremos aos senhores. A leptospirose é uma doença infecciosa que se transmite através da urina dos roedores. Nesses momentos de enchentes, com muitas chuvas, é frequente nos bairros, às vezes até no próprio centro da cidade, ocorrerem enchentes, alagamentos, enxurradas. E evidentemente que os roedores que estão em toda parte, os ratos principalmente, eles acabam transmitindo através da sua urina nas águas que estão ali represadas, os micro-organismos que vão infectar as pessoas que vão caminhar, que estão caminhando nessas enxurradas. É evidente que acabar com as enchentes é um dever do Estado, através da melhoria das condições de drenagem, das ruas, dos bairros em si, enfim, a canalização dos córregos e etc. Mas essas são ações que dependem muito da intensidade das chuvas. Muitas das vezes trabalhos que foram realizados não são suficientes para conter a força das águas. E aí entra, evidentemente, essas questões que estamos hoje aqui enfatizando. Então, o que deve fazer a população? Tem que ter cuidado, especialmente com as crianças, não deixar que as crianças e nós mesmos adultos caminhem nessas coleções de águas, nessas enxurradas, nesses alagamentos, porque ali poderá estar o perigo, ali mora exatamente o perigo. Então, este é o destaque que fazemos para que a população se cuide, não evitando esses locais de enchentes e alagamentos e, com isso, evitando serem contaminados com esta doença terrível que leva à morte, que pode levar à morte. São doenças gravíssimas que são chamadas, então, dentro desse capítulo, da chamada leptospirose. A leptospirose é uma doença que traz alguns sintomas claros, não é? A febre, o mal-estar, as dores musculares, especialmente nas panturrilhas, nas pernas, e a icterícia. As mucosas e a pele ficam amareladas, isso chama-se icterícia. Órgãos internos são afetados, como principalmente o fígado e outros órgãos internos. E essa situação pode se agravar no momento em que podem ocorrer as chamadas, os chamados agravamentos da doença em cima de situações extremas, que podem sim levar à morte caso não sejam tratadas a tempo e a hora.
Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta. Programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui pela TV Unisantos, canal 40 UHF 12 NET. O nosso programa vai ao ar com o apoio cultural do Laboratório de Análises Clínicas Célula Mater, um dos mais importantes laboratórios da região, hoje com 4 unidades, Santos, São Vicente, Praia Grande e Cubatão. E também da Clínica Renascer de Fisioterapia de São Vicente, que também tem nas suas instalações uma academia de esportes. Ambas entidades nós recomendamos a todo o nosso público telespectador, uma vez que fazem um trabalho muito interessante, como nós temos pessoalmente acompanhado. Bem, o nosso entrevistado de hoje, nos temas de saúde, é o presidente do Sindicato dos Médicos de Santos e Região, Dr. Álvaro Norberto Valentim da Silva. E no bloco anterior, estávamos conversando exatamente sobre questões ligadas ao SUS, não é? a saúde pública e os planos de saúde, a chamada medicina suplementar. Doutor Álvaro, o SUS, como instituição, né, é considerado um dos melhores planos, sistemas de saúde no mundo inteiro. Mas, no decorrer dos tempos, ele foi se desviando dos objetivos institucionais básicos, que era exatamente o atendimento à saúde básica, né? É ali que se faz a medicina, como o senhor mesmo enfatizou. Hoje estamos reduzidos em todas as cidades a pronto-socorros que procuram atender a demanda fantástica, atendendo, portanto, os sintomas e não as doenças. O que o senhor teria a dizer sobre esse tema tão importante e que mexe com todas as pessoas que nos assistem e ao Brasil inteiro? E também, viu, doutor Hélio, de 2010 a 2013 foram 11.500 leitos desativados do SUS. Pois é. Piorando, então, né, a nossa condição. Piorando o sistema como um todo. Bom, vamos aos telespectadores, vamos relembrar um pouquinho de história, se me permite. Nós temos um cabelo branco aqui, né? Então nós podemos relembrar um pouquinho. Há tempos atrás, o nosso sistema era baseado em institutos. Existiam os institutos dos bancários, dos funcionários públicos, os API, APC e APTEC, e os médicos iam dar atendimento nesses institutos. E quando a pessoa não tinha instituto, ela ia para a benemerência, para as entidades filantrópicas, as Santa Casas da época. Quando veio o governo militar, né, transformaram esses institutos no antigo Instituto Nacional da Previdência Social, o INPS. E que tínhamos junto do INPS, nós tínhamos o INAMPS, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Certo? Então, nós, como trabalhadores, hoje em dia somos descontados para esses dois institutos que se tornaram hoje um único, o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, e do qual veio uma parte que é o SUS, o Sistema Único de Saúde, que veio lá de trás dos institutos para cá. No decorrer desses anos todos, o que a gente viu foi uma decadência da atividade de saúde dentro da instituição governo federal. Porque a gente que viu, que você citou, que a gente vem vendo nos últimos anos, é uma perda da possibilidade de atendimento médico digno à população como um todo. Como foi dito aqui anteriormente, está na nossa Constituição de 88, que é dever do Estado e direito do cidadão receber atenção médica como um todo. Não temos isso. Foi dito aqui também que repassamos 1/4 da população para a iniciativa privada. Através dos convênios. Através dos convênios, certo? E hoje, essa outra população, 150 milhões de habitantes, cerca disso, está no SUS. E o que ele recebe para isso? Qual é o atendimento que se recebe para isso? Nós estamos nas mãos de quem? De que instituição? Quem é responsável por isso? Na nossa região, os municípios representam o governo federal. Eles recebem um repasse de verba do SUS para que mantenham as suas redes de saúde atendendo a população que não é conveniada, que não tem plano de saúde. Como é que anda esta rede de saúde? Como é que ela funciona? Pergunto aos senhores, qual o hospital federal que a gente tem na nossa região, já que o SUS pertence ao governo federal? Não temos nenhum. Qual é o
próprio estadual que nós temos na nossa região? Hospital. Só tem um. Guilherme Álvaro. Hospital Guilherme Álvaro. Que é um hospital fechado, que não dá atendimento aberto à população. Depende de regulação, de... Exatamente. Que para você ser internado lá, para que você possa fazer algum procedimento lá, você tem que vir através ou de uma central de regulação, que é uma central que transmite um valor, uma posição, através dos pronto-socorros. Olha, eu tenho um paciente aqui em estado grave, eu preciso de um leito de internação aí, seja ele em UTI, seja ele em enfermaria. E que se houver vaga, a pessoa vai para lá. Mas se não tiver o Hospital Guilherme Álvaro, para onde ele vai? Para a Santa Casa. Nós tínhamos aqui em São Vicente o Hospital São José, que agora não dá total atendimento ao SUS, tem alas que são de convênio. A gente está tentando ver como nós vamos arranjar isso daqui. Fala-se no Hospital Regional em São Vicente, fala-se no Hospital Regional em Peruíbe, mas fala-se muito e age-se pouco, nós temos pouca ação. O SUS, como foi dito aqui, perdeu 11 mil? Não, perdeu mais. Se a gente for levar em conta o Brasil como um todo, existe um estudo dizendo que chega a 40 mil leitos perdidos, fechados. Leitos de UTI, que são aqueles casos mais graves da saúde, que devem ser atendidos por unidade de terapia intensiva, a gente tem muito poucos. Na região, a gente só tem leitos na Santa Casa e no Guilherme Álvaro para atender o SUS. Nós não temos leitos de UTI. Temos dificuldade no atendimento. A população... Se você for ver, por exemplo, a unidade básica de saúde, que é uma célula do SUS, quantas delas funcionam até a noite? Não funcionam à noite. 5 horas fecha-se as portas. Exatamente, 5 horas fecha a porta. E aquela mãe que trabalha durante o dia, que deixou o seu filho com uma cuidadora ou com uma vizinha, e que a criança está tendo um quadro diarreico qualquer, vai levar o seu filho aonde? Pronto-socorro. Pronto-socorro. E aí formam-se aquelas filas enormes de mães com crianças para atender no pronto-socorro. O pronto-socorro é para dar atendimento de urgência e de emergência. Não é para atender dor de barriga, não é para atender resfriado, não é para atender dor de cabeça, não é para dar atestado médico por falta no serviço. O pronto-socorro é para atender uma emergência. A unidade de pronto atendimento, agora chamada de unidade de pronto atendimento, a UPA, é para dar esse tipo de atendimento, que deixa de ser feito na unidade básica de saúde. Quais são as unidades básicas de saúde que têm uma referência e contra-referência? Se eu sou médico da unidade básica de saúde e mando uma criança, ou mando uma pessoa que tem uma hérnia, por exemplo, para um hospital secundário para ser operado, quando é que eu vou receber essa pessoa de volta para saber se ela foi operada ou não? Qual é o resultado da minha indicação? Não tem essa referência. Se eu tenho uma criança que tem um problema cardíaco, hoje em dia, para onde eu mando essa criança com problema cardíaco dentro da nossa região? Qual é a minha referência? Qual é a referência SUS disso daí? É o AMI? É o Guilherme Álvaro? É o Hospital Regional de São Vicente? Para onde vai? Como é feito isso? Como é montada a unidade básica de saúde? Os senhores sabiam que o governo federal tem uma cartilha para mostrar para o governo municipal como é a construção, por exemplo, de uma unidade básica de saúde? Quantos metros tem que ter, por exemplo, um auditório da saúde e da família para ser feita uma palestra para os pais ou para as pessoas que necessitam de atendimento da saúde e da família? Quais são? Se tem que ter uma unidade de gasoterapia, aquela só de inalação, se tem que ter um atendimento para fazer uma pequena cirurgia, quantos metros de azulejo tem? Tudo isso o governo federal tem numa cartilha. Os senhores já viram alguma unidade básica de saúde seguindo essa cartilha? Alguém já mostrou para alguém que existe isso? Ninguém. Então, o SUS, de certa forma, está sendo colocado para a população como uma das vertentes, mas não aquela vertente principal para o atendimento da saúde, porque o que se quer é que você seja atendido, mais é pelo plano de saúde, certo? Vejam os telespectadores que já se somam vozes para denunciar este quadro de distorção que vem se instalando progressivamente no país. Está aqui na autoridade de presidente do Sindicato dos Médicos a falar sobre esse tema, que nós aqui temos repetido muitas das vezes. Então é preciso que as entidades representativas da sociedade, os sindicatos, associações de bairros, enfim, os clubes de servir, as forças vivas cerrem fileiras para que o governo federal reveja
tal situação e, de fato, passe a fazer a administração da saúde como ela deve ser feita, como aqui falou o doutor Álvaro. Mas creio que nos próximos tempos as nossas vozes poderão ser ouvidas, né? Pois é, Hélio. Nós temos, conclamando a sociedade como um todo, nós temos uma tentativa de projeto. Estamos pedindo para que as pessoas entrem, por exemplo, no site da Federação Nacional dos Médicos, que é www.fenan.org.br, ou no site da Associação Médica Brasileira, que é amb.org.br, ou do Conselho Federal de Medicina, que é cfm.org.br. Existe uma moção popular pedindo para que 10% do produto interno bruto, 10% do produto interno bruto, o que é isso? Que 10% de toda a arrecadação dos impostos no Brasil, de forma geral, sejam colocados para a saúde da população. Coisa que não vem sendo feita agora. E vale a pena dizer que, por exemplo, no ano de 2014, certo? De todo o orçamento que era para a saúde e que o Ministério da Saúde tinha nas suas mãos, 17 bilhões de reais não foram aplicados na saúde. Estava à disposição e não foram aplicados na saúde. Isso é uma verba muito grande. Se vocês forem olhar, na última semana, saiu no jornal de grande circulação na nossa região, que viria para a saúde 17 milhões de reais. Gente, se a gente está contente que venha para a nossa região 17 milhões, imagine se viessem 17 bilhões de reais. Isso seria muito melhor para todos nós, certo? Voltando para uma outra situação aqui, eu gostaria de chamar a população a atenção que a população tem todo o direito e tem todo o dever de ir até a autoridade e exigir um bom atendimento de saúde. Eu não estou falando de atendimento médico. Atendimento médico é parte do atendimento da saúde. Nós temos que ver que nos postos de saúde nós temos que ter enfermeiros, temos que ter assistentes sociais, nós temos que ter fisioterapeutas, nós temos que ter auxiliares administrativos bem treinados para nos tratar bem, nós temos que ter ambulância para que possa remover o paciente nos casos necessários. Então nós queremos que a população exija das autoridades tudo aquilo que ela tem direito para o seu atendimento integral à saúde. Não é só o médico. Todo mundo fala, é o médico isso, o médico aquilo, mas se o médico não tiver condições para trabalhar, ele não vai ter condições de lhe dar um bom atendimento. Nós temos que o acolhimento, a humanização, pois né, doutor? Muito se fala em humanização, mas a atividade médica ela é humanista por natureza. O médico vem de uma posição em que ele estuda para dar um atendimento o melhor possível e se desdobrar para dar esse atendimento. É inerente ao próprio médico. É inerente à profissão. Desde que você escolheu ser médico, você tem que ser uma pessoa que tenha uma visão humanitária para com o próximo. Você tenha condições de lhe dar o melhor atendimento, seja um atendimento médico, seja um atendimento psíquico, seja um atendimento de apoio naquela necessidade que ele tem. Quantas vezes nós recebemos um paciente no nosso consultório e que ele não tem uma doença física, ele precisa ir no nosso consultório para conversar, para desabafar, para contar de um problema que está acontecendo na vida dele. No meu consultório, eu faço, como o doutor já disse aqui no começo, eu faço clínica geral. Muitas pessoas que vêm no meu consultório têm mais de 50, 60 anos. Tem dificuldades de relacionamento, está longe de um filho, está longe de um neto, tem dificuldade de entender a medicação que tem que tomar, tem dificuldade em tomar a medicação como foi prescrito. Nós temos todas essas dificuldades e tudo isso faz parte do atendimento médico. É difícil, às vezes, você explicar para um paciente o problema que ele tem de doença, porque ele não tem a condição de entender o que está se passando, por vários outros motivos. Esta é a nossa realidade, é a realidade do atendimento médico no Brasil, a realidade do atendimento médico na nossa região. Bem, os planos de saúde tentam fazer uma parte disso, mas já se viu, né, o doutor Álvaro explicou, que os próprios planos de saúde também têm distorções incríveis dentro dela. Então, a saúde como um todo passa por uma crise, não é isso, doutor? Exatamente. Nós vivemos um momento de crise, mas nós,
como somos otimistas, achamos que deste momento de crise nós vamos passar por um momento de evolução, vamos estar evoluindo para um patamar superior e que esta crise nos levará à bonança futura. Eu espero que isso aconteça, eu espero que a gente consiga trazer uma melhor qualidade de atendimento para o nosso paciente, uma melhor qualidade de vida para toda a comunidade e isso reflita no ensinamento médico, na nossa carreira, na nossa vida e que os alunos, os novos médicos tenham condições melhores de trabalho e que tudo se resolva no futuro próximo. Muito bem, problemas intensos, imensos, de difícil solução, mas que deverão ser resolvidas. Numa palavra de otimismo do próprio Dr. Álvaro, e nós ficamos com a convicção de que estes órgãos, nós que somos população, né? Os telespectadores, toda a nossa equipe aqui de produção, somos população e estamos confiantes que as entidades de representação da sociedade médica que foram explicitadas pelo Dr. Álvaro e principalmente o Sindicato dos Médicos continue a fazer esse trabalho maravilhoso que há décadas vem realizando, procurando desenvolver uma situação mais adequada às necessidades da saúde, seja pública, seja privada. Doutor, quem queira se associar ao Sindmed, como é que deve proceder? Pois é, o sindicato está aberto aos novos associados, aos colegas médicos que queiram. Por favor, dirijam-se ao nosso sindicato, nós vamos deixar um telefone aqui, que é o 32238484, que está à disposição, e o www.sindmedsantos.org.br à disposição dos colegas que queiram se filiar. Muito obrigado ao Hélio, muito obrigado à Adriana, uma boa tarde aos telespectadores. Muito bem, nós ficamos honrados com a sua presença, doutor, e quero crer que o programa foi de inteiro agrado de todo o nosso público e vamos partir. Por isso, a Adriana vai se despedir. Obrigada, doutor Hélio, obrigada, doutor Álvaro, a todos que nos assistem, um grande abraço e até sábado a partir da 1h30, aqui no Golf Clube de São Vicente. Muito bem, estamos partindo. Um grande abraço a todos, prometendo voltar no próximo sábado a partir das 13h30, sempre aqui pela TV Unisantos, canal 40 UHF, NET 12. Um grande abraço a todos.